Nós estamos aqui na nossa escola bíblica online e estamos chegando já no capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O título da nossa revista na lição de número 14 é Ministério, uma guerra espiritual. Vamos ler o texto, 2 Coríntios 10, de 1 a 18? Diz assim: Além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais, alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. Amém, queridos. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Pai amado, graças te damos pela tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E nós rogamos, Senhor, que esta verdade venha agora iluminar o nosso coração e dar direção à nossa vida espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, nós acabamos de ler este texto e vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele repentinamente muda de tom, não é? Se você olhar lá no capítulo 9, 8, Paulo estava feliz, Paulo estava celebrando o retorno de Tito com a resposta de uma outra carta que ele havia mandado, dizendo que os irmãos haviam se arrependido, que os irmãos haviam ouvido seus conselhos e que aqueles que estavam, não é, se levantando numa verdadeira rebelião na igreja
tinham sido disciplinados, tinham sido colocados no lugar deles, e de repente agora no capítulo 10, parece que Paulo muda o tom. Por essa razão, muitas pessoas acreditam que o apóstolo Paulo ele começou a escrever essa carta e não terminou. Quando ele recebeu Tito, ele escreveu essa carta até o capítulo 9, e enquanto aguardava, não é, um portador para levar a carta até a igreja de Corinto, essa carta ficou lá sentada um tempo, aguardando. Os irmãos sabem que escrever uma carta era uma coisa que requeria tempo por causa da necessidade de ter material para escrita, tudo mais. E eles usavam material como pergaminho, etc. E então, agora, alguns acreditam que aquela carta ficou ali sentada, aguardando ser enviada aos irmãos, mas no decorrer desse tempo que passou entre ele escrever até o capítulo 9 e ele escrever o capítulo 10, Paulo talvez tenha recebido notícias que o deixaram com o coração muito pesado, e nós vemos aqui então que Paulo muda o tom e ele começa então a falar de uma maneira dura, não é? A nossa revista ela diz assim: não nos apercebemos que os obreiros do Senhor, envolvidos nas atividades do ministério, e muitas vezes totalmente absorvidos por elas, também estão engajados numa autêntica guerra espiritual. Essa guerra, como acontecia com o apóstolo Paulo, inclui a luta contra os que desafiavam a sua autoridade ministerial e a luta contra os líderes que o apóstolo chama de falsos apóstolos, em 2 Coríntios 11, 13. Esses líderes opositores de Paulo eram, aparentemente, cristãos judeus que alegavam ter autoridade superior à de Paulo e que exerciam domínio indevido sobre a igreja de Corinto. Encontramos opositores com esse perfil hoje? Pergunta aqui. Como tratar com eles? Como vencer a luta? Há muito a aprender sobre as nossas atitudes e sobre as armas a usar nesse combate, explícitas ou mesmo implícitas, no escrito do apóstolo Paulo que vamos considerar agora. Meus queridos, eu me converti no ano de 1982 e me converti numa igreja batista conservadora e imediatamente me apaixonei por Jesus, pela sua palavra, me converti, fui liberto dos demônios, sem muito estardalhaço, simplesmente a palavra de Deus entrou e os demônios foram embora, evidentemente. E não houve aquela sessão de exorcismo, nada disso. Nem sei se eu tinha demônios que incorporavam o meu corpo, eu não sei, eu só estava tendo problema com eles. E logo que eu cheguei na igreja, eu percebi, queridos, que a igreja não era exatamente o céu. Eu percebi que existiam vaidades, que existiam orgulho, muitas coisas que eu via lá fora, na sociedade de onde eu vinha, também estavam na igreja. Os seres humanos agiam em muitas coisas da mesma maneira. E eu recordo que um dia um irmão mais maduro, ele chegou e me colocou a mão no ombro e ele disse: Ledo, eu preciso te dizer uma coisa. A, a igreja não é feita de pessoas perfeitas. E se você quer caminhar com Cristo, você vai ter que entender que as pessoas que estão aqui são imperfeitas e elas vão, em alguns momentos, te magoar, elas vão, em alguns momentos, poder te desprezar. São humanos e você deve focar a Cristo. Mal sabia ele que eu já tinha descoberto isso antes dele vir me avisar. Depois, passado um tempo, eu me recordo que eu estava passando por uma fase difícil, não era nem na igreja, mas era um momento difícil na minha vida pessoal. E eu recordo que um irmão mais maduro no Ministério Jovens da Verdade, ele também me deu uma palavra que nunca mais saiu do meu coração. Ele me falou como
uma pessoa, uma mulher, havia evangelizado ele e havia falado de Cristo, ele havia se convertido, havia ido para a igreja daquela mulher, e ele me disse que, passados alguns anos, aquela mulher caiu na fé, aquela mulher deixou ele muito, como eu poderia dizer, esqueci a palavra agora aqui, é, deixou ele muito chateado, deixou ele muito triste, até porque ela queria levar ele para o pecado, justamente a pessoa que tinha levado ele a Cristo, não é? Decepcionado, eu lembrei da palavra. Ele ficou decepcionado, mas ele me disse que naquele momento surgiu uma outra pessoa que o abraçou, o acolheu, um irmão, e esse irmão disse para ele: querido, por mais que qualquer pessoa possa ser tão importante na sua carreira cristã, ninguém pode ser mais importante que Jesus. Ninguém, você não deve colocar a sua confiança nos seres humanos, você não deve colocar a sua confiança nas pessoas, porque as pessoas são falhas, são pecadoras, elas podem a qualquer momento falhar. Pedro estava ali ao lado de Jesus, falhou, os outros apóstolos todos vazaram quando Jesus foi preso, não é verdade? Depois eles foram se aproximando, mas no primeiro momento eles tiveram uma reação muito humana, e no decorrer das escrituras, por que, que a gente tem na Bíblia palavras como essa aqui? Puxa, não podia pintar assim a igreja de Corinto como um lugar maravilhoso e tal, para que a gente pregasse isso hoje e dissesse: olha, a igreja é maravilhosa. Não, porque o Senhor sabia que no decorrer da história e no decorrer da vida, da história da igreja, da vida da humanidade, nós precisaríamos saber que a igreja realmente não é esse céu, não é esse lugar de pessoas perfeitas, é um lugar feito de pessoas imperfeitas, em que, como nós dizemos, a igreja não é hospital, a igreja não é céu, já falei, né? A igreja é hospital, e hospital tem doentes. O Senhor Jesus mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Amém? Então, a partir do capítulo 10 até o final da carta, Paulo, então, está usando um tom mais duro com aquelas pessoas. Por quê? Porque é identificado ali que a igreja de Corinto ela tinha algumas pessoas que questionavam a autoridade de Paulo. Uma das razões pelas quais aqueles judeus questionavam a autoridade de Paulo, judeus cristãos agora, é porque Paulo não fazia parte dos 12 que caminharam com Jesus. Então, sempre houve esta questão de colocar que Paulo não era apóstolo, coisa nenhuma. Mas ele diz assim: vocês é que são falsos apóstolos, né? Porque ele, na verdade, ele foi chamado pessoalmente por Cristo e foi ensinado pelo Senhor Jesus. Ele não esteve realmente sob os ensinos e os auspícios dos outros apóstolos, dos outros 11, acrescentando Matias, os 12, mas ele esteve sob o ensino direto do Senhor Jesus, o que fica bem claro lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Então, Paulo ele está aqui diante de pessoas que desafiavam sua autoridade, desafiavam seu ensino, questionavam certas posturas que Paulo colocava, e também diziam que Paulo era, entre aspas, frouxo, porque ele era duro quando ele mandava cartas, mas quando ele chegava, ele era manso. E então eles desafiavam Paulo em vários aspectos. E a pergunta aqui que o autor da nossa revista faz assim: existe isso no dia de hoje? Olha, queridos, me converti, como eu disse, no ano de 1982. Já vão aí, né, 30 e tantos anos que eu estou na igreja. E eu amo a igreja de Cristo, eu amo a igreja, nunca me afastei da igreja, nunca fiquei aí, não é, um tempo longe, sempre estive na igreja, nos momentos bons e ruins, porque de fato eu acredito na igreja como corpo de Cristo, acredito na igreja como o meio pelo qual o Senhor Jesus escolheu para que o evangelho fosse pregado ao mundo, ela é o veículo para isso. Mas isso não significa que a igreja não tem problemas, que não vamos enfrentar situações. Eu, como líder na igreja, no começo eu fui professor na igreja, depois eu fui
né, me tornando líder em alguns departamentos, alguns ministérios da igreja, até que eu me tornei, então, pastor. Durante todo esse tempo, queridos, eu vi muitas coisas que, com certeza, eu acredito que entristecem bastante o coração do Senhor. Porque na igreja existem pessoas maduras? Existem. Todos nós temos defeitos, todos nós temos problemas na nossa alma, problemas de educação, de criação, de interpretação bíblica, uma série de coisas. Mas o que acontece é que a igreja, muitas vezes, algumas pessoas, elas veem na igreja uma espécie de palco para uma projeção pessoal. Certas pessoas que têm esse problema na alma, essa necessidade de aprovação, ou essa necessidade de controle, essa necessidade de que sua opinião seja sempre a última. Pessoas que têm esse problema de alma, esse problema talvez psicológico, muitas vezes elas têm uma capacidade de liderança, elas têm uma voz forte, e por causa disso, então, elas tentam impor os seus pensamentos, elas não se preocupam com o todo, elas não se preocupam se a igreja vai se esfacelar, se a igreja vai se dividir, se a igreja vai ruir, contanto que eles coloquem o seu posicionamento e façam esse seu posicionamento prevalecer. E às vezes sobre os mais diversos assuntos, não é? E um dos problemas que essas pessoas têm é justamente esse problema com a autoridade. Porque é o seguinte, a Bíblia nos ensina que nenhuma autoridade, nós não recebemos nenhuma autoridade que não nos tenha sido dada. E eu costumo dizer que para você ter autoridade, você primeiro precisa ter aprendido a respeitar a autoridade. E há muitas pessoas que não respeitam autoridade nenhuma. Nós vemos que isso hoje na sociedade é até já uma coisa muito clara, não é? Vivemos um momento em que o respeito à autoridade está sempre relacionado com aquilo que eu penso. Se eu penso diferente, eu não respeito a autoridade. Mas se a gente voltar um pouquinho para a nossa vida familiar, imagina uma criança que ela discorda do pai, mas a família anda junto, não é? Então, ela tem que, muitas vezes, se submeter à vontade do pai, até que ela possa amadurecer e ela possa, então, ganhar a sua própria autoridade, quem sabe um dia como líder de uma família, para, então, ali começar a impor as mudanças que ela gostaria de viver. Mas imagine que essa mesma criança começa a se voltar contra a autoridade do pai, começa a brigar, o ambiente se torna insuportável. O ambiente começa a se tornar um ambiente ruim. E a igreja, ela é como uma família, de maneira que muitas vezes nós temos... Essa semana até alguém me perguntou aí sobre aquele texto que diz assim, né? E a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Paulo fala ali a Timóteo. E algumas pessoas dizendo assim, então eu uso essa palavra paz, né? Aí quando eu sinto paz, e ali o autor do vídeo que a pessoa me mandou disse assim, eu estou pensando em me divorciar e Deus colocou paz no meu coração. E aquele texto que Paulo escreveu a Timóteo não tem nada a ver com isso, esse negócio de colocou paz no coração, uma coisa meio mística, assim, não. Paulo lá, na verdade, está falando em relacionamento entre os irmãos. Basta a pessoa olhar o contexto de que Paulo escreve a Timóteo, quando ele diz lá, não é assim, olha, primeiro ele fala sobre perdão, depois ele fala sobre amor, depois ele fala sobre harmonia, e então ele fala sobre paz. A gente vê claramente que o texto ali não está falando de uma coisa mística, sentir paz no meu coração. Nem sempre, queridos, Deus vai colocar paz no nosso coração em relação à decisão que temos que tomar. E o que acontece muitas vezes na igreja é isso, que as pessoas não estão preocupadas com a paz. Paulo está dizendo lá que a paz seja o árbitro, ou seja, se nós estamos tendo um conflito na igreja, aquilo que deve dirigir os nossos pensamentos é fazer a paz. Não é impor por argumentos a nossa vontade. Talvez, em alguns momentos, nós temos que deixar de lado certos temas conflituosos para que o todo não se quebre, para que a igreja não se destrua. Amém? Então, eu aprendi desde cedo isso, que muitas vezes eu tenho que fechar o meu bico e ouvir os demais. Agora,
Uma coisa importante, quando temos alguém que não aceita a autoridade que foi colocada por Deus, se é boa ou se é ruim, tem que ser tratada com profundo respeito. Então, temos aí uma pessoa rebelde. Eu sei que alguém vai dizer, pastor, mas eu já tive pastores que eles faziam coisas erradas e tal. Quando uma coisa dessa acontece, as pessoas devem procurar as instâncias devidas. E se não houver instância que possa julgar a causa ou que possa trazer a solução para o problema, no nosso caso, o que nós devemos fazer é trabalhar pela paz. E se não nos sentimos felizes mais naquele local, temos que abrir mão e servir a Deus em algum outro lugar. E eu sei que eu vejo muitos irmãos que dizem assim, mas nós é que construímos a igreja. Aí nós vemos que está um problema de ego. As pessoas não querem abrir mão daquilo que construíram. É o ego. E o reino de Deus, queridos, não é feito de comida, nem bebida, nem de prédios. O reino de Deus é gozo, paz e alegria no espírito. São pessoas transformadas, pessoas convertidas. Amém? Então, Deus vai nos honrar. Eu já vi pessoas que estavam numa comunidade, a comunidade estava tendo conflito, elas não podiam participar daquele conflito, elas se afastaram. E Deus as honrou, porque depois Deus trouxe ali disciplina sobre as pessoas que estavam causando aquele problema, e essas pessoas puderam voltar ali. Alguém vai dizer assim, mas foi covarde? Não. Simplesmente aquela pessoa não quis trazer mais conflito para uma situação conflituosa. Paulo está lidando com uma igreja conflituosa, uma igreja cheia de pessoas rebeldes que não aceitam a autoridade. Para os irmãos terem uma ideia, essa igreja foi tão conflituosa que já lá no ano 90, Clemente foi um dos líderes da igreja, ele não escreveu nenhuma carta que esteja na Bíblia, mas ele escreveu uma carta lá pelos anos 90, em que ele abordava esse assunto, dizia, vocês, coríntios, vocês são muito conflituosos, vocês não caminham o caminho da paz, vocês levam sempre para o caminho da beligerância, da briga, do conflito. Então, queridos, nós devemos fazer com que a paz sempre reine em nosso meio, não a nossa opinião, a paz. E a paz, muitas vezes, ela tem um preço. A nossa revista, ela fala aqui, então, sobre quais são as atitudes que nós devemos ter para vencer esse tipo de conflito, essas guerras. Porque Satanás, ele muitas vezes ele entra no nosso meio, causando conflito, para nos separar, e nos separando, ele impede o progresso do evangelho. A nossa família, se um casal se separa, o evangelho é limitado. Se a igreja se divide, se os irmãos da igreja estão divididos, uns falando mal dos outros, o testemunho lá fora é comprometido. Então, muitas vezes a gente fica sabendo que alguém falou mal da igreja. Queridos, quando falamos mal da igreja, estamos impedindo que outras pessoas venham a Cristo. As nossas críticas à igreja, à nossa comunidade, elas devem ser resolvidas entre nós, com sinceridade, com amor, com harmonia. E a primeira atitude de Paulo que nós vemos aqui, que para lutar com isso, é a mansidão e a benignidade. Você vê aí no versículo 1 que ele diz assim, vos rogo, irmãos, pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, sou ousado para convosco, ele está dizendo aqui, nós temos que ter mansidão e benignidade para tratar com esses assuntos. Né? Diz assim aqui, olha, o pedido de Paulo, que começa apresentando como eu mesmo, Paulo, pai espiritual dos leitores, né? 1 Coríntios 4,15, foi feito à luz da mansidão e benignidade de Cristo. Mansidão denota amizade afetuosa e gentil, sendo o contrário da fúria repentina e grosseira. O comentarista Cruz diz que a mansidão afetuosa a que Paulo se refere é exemplificada na vida e ministério de Cristo.
Tal mansidão não era moleza condescendente pela qual as exigências da lei de Deus seriam rebaixadas. Cristo demonstrou essa mansidão quando tratou benignamente e cheio de compaixão dos pecadores, sem, todavia, minimizar seus pecados. Isso está lá em Mateus 11, 29. Benignidade significa bondade equilibrada, aliás, equidade e brandura. Ou seja, vamos tratar de um assunto, vamos desarmados, vamos com mansidão. Se temos uma discordância, uma divergência, não vamos armados com argumentos grosseiros. Eu lembro que uma vez eu estava em Atlanta, a primeira viagem que eu fiz para Atlanta, e fiquei na casa de um irmão. O pastor, então, foi lá para tratar com o irmão era o tesoureiro da igreja, e eles faziam ali a contabilidade da igreja depois do culto. E eu estava lá e ele chegou para mim, aí, pastor, você gosta de escatologia? Eu falei, gosto, nossa, é um dos meus assuntos prediletos. E ele perguntou para mim, você crê que a igreja vai ser arrebatada no começo, no meio ou no fim da tribulação? Eu disse para ele, olha, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada no começo. É aquilo que muitas pessoas chamam de pré-tribulacionismo. Esse pastor, ele ficou vermelho e começou a discutir comigo e começou a ficar bravo. E vocês, pré-tribulacionistas, vocês não creem na Bíblia. E começou. Eu falei, meu Deus, o que eu falei de errado para esse homem ficar tão violento? Chegou no momento que ele disse que ele estava tão exaltado, que eu falei para ele, o que o senhor crê? Ele falou assim, eu creio que a igreja vai ser arrebatada no fim da tribulação. Eu falei para ele, então, olha, você me convenceu, acabei de mudar de opinião. Ele falou, não, você está falando isso só para fugir da discussão. Eu falei, exatamente, pastor, porque pouco importa se vai ser no começo, no meio ou no fim, contanto que essa igreja seja arrebatada, amém? Então, eu não tomo a decisão, quem toma é Jesus, então eu não vou ficar discutindo com ninguém, o senhor já me convenceu, está tudo bem aqui entre nós. E eu sei que foi difícil me livrar daquela discussão, daquele ânimo agressivo e beligerante. Queridos, na igreja nós não devemos ter esse ânimo agressivo e beligerante. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Tratem as coisas com mansidão. O irmão pensa assim, puxa, olha, eu penso diferente, mas respeito a sua opinião. Amém? E vamos todos morar no céu com as nossas divergências, que lá serão solucionadas, se é que nós vamos ter vontade de resolver esses problemas teológicos lá. Amém? Outra coisa que nós vemos aqui é que Paulo teve firmeza. Ele diz aqui, antes de anunciar o conteúdo do seu apelo, Paulo fez uma referência irônica ao que diziam a seu respeito. E aqui nós vemos, queridos, que esses irmãos, eles estavam levantando acusações contra Paulo. E uma das acusações, a primeira face dessas acusações, é que Paulo era um duas caras. Uma pessoa de duas caras, sabe como que é? Aquela pessoa assim que por trás é de um jeito, pela frente é de outro. Então eles diziam, Paulo é um homem carnal. Por quê? Porque quando ele escreve duro. Mas quando ele chega aqui, ele chega manso, porque ele quer convencer vocês. Ele é um duas caras. Basicamente é isso que eles estavam dizendo. Mas Paulo ele está mostrando que na verdade, isso é a sua estratégia para vencer esse tipo de argumento falaz, porque ele amava aqueles irmãos, foi ele que fundou aquela igreja. Então, a segunda coisa que o autor diz aqui para nós, que para combater esse argumento de que ele era um duas caras, ele usa de firmeza, diz assim, antes de anunciar o conteúdo de seu apelo, ele faz uma referência irônica ao que diziam a seu respeito. E ele diz, não desejava ser ousado perante os coríntios, servindo daquela firmeza com que trataria seus acusadores, mas estava preparado para ser firme quando necessário contra os seus adversários que o acusavam de agir como um mundano proceder. No conceito deles, o apóstolo andava na carne, no sentido de executar um plano puramente humano, usando de engano e malícia. Né? Assim, esvaziavam o caráter divino da vocação do apóstolo. Eles estavam dizendo, Paulo é um político. É um político. Então, isso esvaziava o caráter divino do propósito do seu chamado. Segunda coisa aqui que eles dizem que o autor da nossa revista diz, então, primeiro, ele age com
mansidão, mas também com firmeza, certo? Não se deixando convencer por aquelas pessoas que tinham aqueles argumentos falaciosos. Terceira coisa é que nós precisamos usar as armas adequadas. Ao reagir diante das acusações infundadas, Paulo fez uso de imagens relativas à guerra. Esse texto, às vezes, é usado, eu mesmo uso, às vezes, para falar um pouco das armas da nossa milícia, porque Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, isso se aplica em vários aspectos da nossa vida. Está falando de armas espirituais. Toda vez que nós formos ter um combate, nós vamos ter um combate usando das armas corretas, não das armas humanas, não de uma bazuca, de uma metralhadora, não de acusações, de guerra, de briga, mas armas espirituais. Ele diz: as armas que eu uso são armas espirituais. Amém? E então ele diz aqui: ao reagir diante das acusações infundadas, Paulo fez uso das imagens referidas à guerra. A sua defesa começou por dizer que, andando na carne, isto é, vivendo em um corpo de carne, não militava segundo a carne, porque, obviamente, eles estavam acusando ele de ser carnal. As armas que usava também não eram carnais, mas eram armas poderosas em Deus. Tais armas consistiam na proclamação do Evangelho, mediante a qual o poder divino é liberado. Por meio delas, se destruíam fortalezas apresentadas na forma de sofismas, argumentos contrários. Sofisma, querido, é uma mentira que parece verdade. Então, a gente cria um sofisma. É uma mentira, mas ela tem a aparência da verdade. Os sofismas, eu até brinco que uma vez alguém quis estabelecer uma conexão para dizer o que é um sofisma, então dizia assim, né? Primeiro fundamento. A Bíblia diz que Deus é amor, certo? Essa é a primeira coisa. Depois existe um ditado que diz: Deus é cego, o amor é cego. E aí depois alguém coloca assim: olha, o Stevie Wonder é cego. Então, se Stevie Wonder é cego, o amor é cego, Deus é amor, então Stevie Wonder é Deus. É uma mentira, mas ela é estabelecida em cima de uma lógica absurda. Então, muitas vezes, os argumentos falaciosos, eles são assim, baseados numa lógica absurda, certo? Então, Paulo diz que as suas armas não eram argumentos absurdos, argumentos falaciosos. As suas armas eram armas espirituais, amém? Que começava, em primeiro lugar, falando do Evangelho. Como soldado de Cristo, Paulo estava pronto para punir toda a desobediência. Ele diz aqui: o apóstolo não condena a intelectualidade humana em si, mas adverte contra o exercício intelectual rebelde e desobediente ao Senhor. Essa semana, por exemplo, eu estava ouvindo aí alguns pastores nos falando de um pastor lá no Brasil. Eu não vou mencionar o nome dele por uma questão de respeito. Ele foi muito famoso durante muito tempo, ele foi evangélico, durante muito tempo ele esteve pregando nas igrejas, pregou na minha associação local lá, foi lá, deu testemunho na minha associação local. E ele agora, ele diz: eu não sou evangélico, porque os evangélicos são todos hipócritas. E ele, inclusive, disse que os evangélicos acreditam no retorno glorioso de Cristo, na inerrância da Bíblia, acreditam no céu, e ele não acredita em mais nada disso. E mesmo assim, ele é pastor de uma igreja lá em São Paulo. Eu me lembro, irmãos, e aqui eu posso dar um testemunho pessoal, que quando o pastor, meu amigo, que convidou esse homem, esse pastor, para falar na nossa associação, fui eu que intermediei o convite. Ele chegou junto com o pastor, no carro dele, desse pastor famoso, num carrinho, já viu aquele Fiat 147? Era um carrinho pequenininho, quadradinho, era o carro mais barato que tinha no Brasil, na época. Eu olhei e falei assim: nossa, o pastor famoso aí anda nesse Fiat 147. Fiquei quieto, mas quando chegamos lá, que ele foi lá para frente, eu cheguei para o meu amigo e falei: ô fulano,
Ele anda de Fiat 147, rapaz. Que humildade, né? Que homem humilde. Ele falou: não, ele tem um carro importado, uma SUV 4x4 da Toyota lá na garagem dele, mas ele usa para a família dele. Quando ele vai para as igrejas, quando ele vai pregar em algum lugar, ele tem esse carrinho aqui, esse Fiat 147, que é justamente para quando as pessoas verem ele chegar, o carro não aparente nenhuma ostentação. Eu disse assim: meu Deus, agora esse homem fica falando aos quatro cantos sobre a hipocrisia dos evangélicos, quando ele sempre foi também um grande hipócrita, não é? Então, muitas pessoas no meio da igreja têm essa atitude hipócrita. E Paulo está dizendo aqui: a minha atitude não é essa, não é de hipocrisia. A minha atitude, ela é uma atitude firme. Amém? Outra coisa que ele diz aqui: como um homem de Deus deve ser conhecido? Primeiro, pelo seu relacionamento com Cristo. Nós não devemos ser conhecidos pelos nossos diplomas, na igreja, essas coisas doesn't matter, certo? As nossas formações. Irmãos, mas eu fui formado lá em Oxford, eu graduei e não sei aonde. Isso tudo, diante da graça do Evangelho de Cristo, o mais importante é o nosso relacionamento com Cristo, a forma como nós nos referimos ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Porque quando Jesus estava lá, aliás, Jesus menciona, né, que chegaram dois fariseus perante o altar do Senhor, e um dizia: obrigado, porque eu dou o dízimo de tudo, porque eu sou fiel, eu dou o dízimo do coentro, do cominho, das coisas mais pequenininhas. E aquele outro judeu batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, sou indigno. O Senhor Jesus disse que aquele lá saiu de lá justificado e não o primeiro. Por quê? Porque o que nos habilita no mundo espiritual não é a grandeza das nossas formações, embora Paulo tivesse uma grande formação intelectual, mas é o nosso relacionamento com Cristo. Amém? A segunda coisa que nos habilita a uma batalha espiritual é o impacto que aquilo vai causar à igreja. Se você olhar aí no verso 8, né, você vai ver: diante dos cristãos coríntios, Paulo até poderia reivindicar mais da sua autoridade, tendo em vista o impacto que a sua presença e o seu ensino causaram àquela igreja nascente. O objetivo de sua autoridade foi edificar os santos na fé santíssima. Queridos, quando você olha para um líder ou você mesmo diante da igreja, você tem que pensar qual é o impacto positivo que você está causando à comunidade. Você está edificando pessoas, você está construindo o caráter delas, ou somente está querendo causar disputa, discussão, dissidência? Se você é novo na fé, querido, não se assuste com essas pessoas ou com essas coisas, elas sempre existirão. Mas você deve construir o seu caráter como o caráter de uma pessoa que está disposta a servir a Deus. Amém? Porque assim você vai ganhar autoridade espiritual. Outra coisa que o texto nos diz aqui: para que nós possamos nos habilitar para essa guerra, nós devemos reconhecer os nossos limites. Havia um contraste entre Paulo e os adversários quanto ao modo de gloriar-se. Paulo deixa muito claro aqui que essas pessoas se gloriavam, né? E é o que eu disse: gloriavam-se nos seus títulos, gloriavam-se nos seus conhecimentos, e Paulo diz assim: aquele que se glorie-se em Deus. Amém? Como eu disse, as armas da nossa milícia não são armas carnais, a nossa ostentação: eu sou isso, eu sou aquilo. Eu já vi muitas pessoas subirem ao púlpito e dizerem: eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse título, eu tenho aquilo outro. Querido, o que as pessoas estão precisando é do amor no coração, é de uma disposição de orar uns pelos outros, de estar buscando a presença de Deus. Mas há pessoas que procuram, né, se ostentar. E Paulo diz assim: não é assim que nós devemos lutar a nossa guerra. Ele está dizendo aqui: nós precisamos, ele diz, uma atitude que revela humildade esta: ainda hoje é preciso que os homens de Deus reconheçam que o plano divino lhes impôs limites
que devem ser observados, quer em territórios, áreas de influência ou recursos pessoais. O homem de Deus, a mulher de Deus, acima de tudo, deve ser conhecido pela sua humildade. Amém? Pela sua humildade, porque isso é o que mais nos aproxima de parecer com Cristo. Aliás, a Bíblia diz assim, não é? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Deus, a seu tempo, vos exaltará. Amém? Segundo tópico aqui diz assim, a recusa de tomar o crédito dos outros. Paulo tomou a decisão de não se gloriar naquilo que não era resultado do seu serviço ao Senhor. Mas era exatamente isso que os judaizantes faziam. Contavam vantagens do seu trabalho aos outros, tentavam roubar as ovelhas de Paulo, desdouravam seu caráter, contradiziam seus ensinamentos e se revestiam de uma falsa autoridade. Eu lembro que uma vez aqui em Austin, alguém chegou para mim e falou assim: você que é o pastor Leda? Eu falei: sou. Assim, nossa, eu estou te conhecendo agora, estou tendo uma impressão tão diferente de você, porque alguém me disse que você gosta de roubar as ovelhas das outras igrejas. Eu falei: eu gosto de roubar as ovelhas das outras igrejas? Querido, se alguém quer ir para outra igreja, não é? Eu dou até logo e Deus te abençoe, sempre fiz isso. Coloca a mão e vai na paz. Amém? Não estou brigando por ovelhas, as ovelhas são de Jesus. Se a ovelha quiser ir para outro pasto, que vá, e se outra ovelha chegar aqui, vou cuidar, mas eu não vou sair por aí tentando arrancar as ovelhas das outras igrejas. Amém? Ou seja, esse tipo de atitude é atitude que denota a falta de caráter, tanto de fazer isso quanto da maledicência, criando mentiras e falsas verdades. É isso que estavam fazendo com Paulo. E Paulo diz: não é assim que eu luto. As minhas armas são limpas. O meu modo de agir é limpo. É sempre baseado na verdade e não em boato e nem em mentira. Depois ele diz: a relutância em louvar-se a si mesmo. A última evidência da humildade do homem de Deus se dá pela relutância em louvar a si mesmo. Não eram assim os falsos mestres dos tempos de Paulo. Eles tinham o hábito de de compararem aos outros, de se compararem aos outros, tentavam desmoralizar o apóstolo, apresentando-o de forma caricata, porque se consideravam superiores e ninguém havia igual a eles. Por isso é que Paulo responde com ironia, em 2 Coríntios 10, 12. Uma pessoa que serve de padrão para si mesmo considera-se perfeita. Desse modo, não dá espaço para aperfeiçoamento e é insensato. É aquilo que eu digo. Uma pessoa que é rebelde no seu aspecto da vida cristã e até mesmo na igreja, é uma pessoa que não é ensinável. Ela sempre vai achar que é professora de tudo, que sabe tudo, que tem experiência de tudo e que não tem nada para aprender. Eu, querido, penso que cada um de nós devemos rever os nossos conceitos e, como o apóstolo Paulo, devemos ter um coração aberto e nós devemos sempre estar dispostos a aprender. Quem sabe alguém que está discordando de nós tem algo novo para nos ensinar, tem uma porta para abrir que nós ainda não havíamos entrado, tem uma luz a fazer brilhar em nosso coração. Amém? A gente tem que estar sempre disposto, porque a nossa vaidade, o nosso orgulho, sempre vai colocar um bloqueio, uma barreira, uma resistência. Mas nós, com um coração humilde, devemos estar sempre dispostos a aprender. Amém? Que Deus nos dê essa capacidade. E porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir todo tipo de sofisma e fortaleza. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa estudar essa aula e ser abençoado. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém.